Toda época de resultado, balanço, é o mesmo erro sendo repetido. Balanço saiu bom, começam-se as notícias, e aí todo mundo corre para comprar, porque agora vai pagar um dividendo extraordinário, porque agora a empresa vai crescer, o lucro foi absurdo, a empresa é muito boa, e aí você deixa de colher bons lucros no mercado financeiro por simplesmente acompanhar a manada, simplesmente não olhar o básico de uma empresa e entender se ela está saudável, num bom momento ou não, e fazer as compras na hora certa. Eu sou o Ricardo, dono do canal de Olho no Lucro, e hoje vou falar sobre uma das coisas que mais acontecem no mercado financeiro, que é o erro da compra por notícia. Antes da gente começar sobre esse tema importante e relevante para você, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos e desse o like para que o YouTube venha distribuir esse nosso vídeo, esse ensinamento que eu vou dar hoje aqui para vocês de graça, sem cobrar nada. A única coisa que você está gastando é com a sua internet aí, e se você não estiver usando gato de alguém aí na internet, né, para ficar ainda de graça. Você não tem gasto nenhum para aprender uma das coisas que eu demorei muito para aprender, que vou citar aqui de livro, coisa que gastei dinheiro, investi em livro, tempo aqui lendo para absorver, cometi erros, perdi dinheiro muito com isso e hoje eu quero transmitir para que vocês não cometam esse erro que eu cometi lá atrás e hoje não cometo mais, porque eu consegui ter uma compreensão melhor sobre como pensar os meus investimentos, como fazer as minhas alocações. Comecei ali o vídeo falando que sempre acontece esse tipo de erro nessa época agora de balanço, né? Então a gente está numa época de que as empresas estão divulgando seus relatórios trimestrais ali, tudo que está acontecendo com as receitas, tudo que está acontecendo com a empresa no semestre, no ano, e aí começam a se bombardear, né, as notícias sobre empresa tal, resultado muito ruim, casa de análise recomenda a venda, outra é neutra, outra, nossa, essa empresa agora bombou, vai voar e recomenda a compra, casa de análise tal, o banco tal coloca ação tal como recomendada na carteira de dividendos. E aí o desinformado, aquele que só está atrás de diquinha na internet, que não é o seu caso com certeza, né? Já vai lá e fala, opa, essa aqui agora vai bombar, vou comprar. Ou tem ali ação na carteira, comprou, nem sabe o motivo por que comprou, e aí vê a notícia, opa, foi ruim, vou vender. Não sabe nem por que está vendendo. Enfim, acontecem esses erros que eles penalizam o seu patrimônio, porque você deixa de colher bons frutos, fazer boas compras, rentabilizar melhor, melhorar ali o seu preço médio em relação ao seu dividendo, né, o yield on cost, e aí você acaba deixando muito dinheiro na mesa. E hoje eu quero que você saia desse vídeo, quando você terminar aqui de me assistir, que você saia com essa compreensão e você não cometa mais esse erro. Então larga aí o celular, sai do TikTok, sai do tigrinho, larga essa aposta aí e foca na aula de hoje. Eu vou colocar aqui, vou ler para vocês alguns trechos desse livro, sensacional, que eu já falei aqui no meu canal. O mais importante para o investidor, do Howard Marks. Esse livro eu já recomendo. Se você é investidor, está começando a investir ou já investe, mas não leu ainda, leia. Você necessita ler. Você tem necessidade de ler esse livro. Se você já leu, releia de novo. Porque você sempre vai ter um insight diferente, uma ideia diferente, uma luz diferente sobre diversos assuntos que o Howard Marks ele aborda aqui nesse livro. E ele fala muito sobre esse tema que eu estou trazendo para vocês, né? Esse erro de comprar quando está na alta, de vender quando está na baixa, de não ter um pensamento oposto do que a manada pensa. Então a manada ela pensa de uma forma e para você ter sucesso no mercado financeiro você tem que pensar sempre o oposto, né? Vocês têm que correr ao contrário. Então, todo mundo está olhando para aquilo. Vamos dizer aqui, eu lembro de uma época da Magalu. Todo mundo, nossa, Magalu não para de subir, eu vou comprar também Magalu. Lascou. Né? A gente vê hoje aí, a gente tem, por exemplo, Nvidia. Nossa, Nvidia, 5 trilhões, etc. Vou comprar. Cuidado, cuidado, às vezes pode ser tarde demais. Às vezes a festa já acabou, você está chegando atrasadão. E aqui ele tem um capítulo que ele fala o ponto de vista contrário. E eu vou ler alguns trechos aqui. Precisa-se de muita coragem para comprar
quando os outros estão vendendo de forma melancólica e vender quando os outros estão comprando com euforia. Isso, entretanto, é o que proporciona os maiores lucros. John Templeton é o dono dessa frase. Então aqui a gente já está falando sobre coragem. Você precisa pensar diferente, você precisa ser corajoso para todo mundo tá comprando, vou comprar também. Tá todo mundo vendendo, vou vender também. Pensa, a gente sempre tem que estar na ponta contrária da parada. Outro trecho que me chamou muita atenção é esse daqui, ó. Se tivermos uma opinião relativa ao valor que nos permita comprar quando todos os outros estiverem vendendo, e se nossa opinião estiver correta, esse será o melhor caminho para obter grandes recompensas com o menor risco. Ou seja, ter uma opinião relativa, entender. Ah, todo mundo está comprando. Mas por que está comprando? Tá vendo? Não tem nem opinião. Está comprando porque está todo mundo comprando. Certo? Você precisa ter uma opinião relativa sobre aquilo. Opa, eu estou comprando por que motivo? A empresa não está endividada, a empresa não está alavancada, a empresa está sendo negociada, sendo tradeada próxima ali do seu valor justo ou abaixo do seu valor de mercado. Tem uma margem de segurança excelente. A empresa está investindo e ela vai ter um crescimento forte em breve, que ela vai aumentar o seu lucro. Então, a gente tem uma opinião relativa. Tem algo que pode acontecer naquele determinado ativo que faz eu estar comprando quando ninguém está comprando, quando ninguém está vendo. Para encerrar aqui nos trechos, ele fala, o erro está claro. Claro. O rebanho é otimista nas altas e pessimista nas baixas. Assim, para obter vantagem, devemos ser céticos acerca do otimismo que prospera durante a alta do mercado e cético quanto ao pessimismo que prevalece durante as baixas. Então já deu para compreender que o Howard Marks ele enfatiza muito esse pensamento contrário. E aqui eu vou trazer uma empresa para vocês que com certeza já está sendo aí muito falada. E aí com certeza você já olhou e falou assim, caraca, vou comprar, eu preciso ter. Vale do Rio Doce. E principalmente porque além de falar que ela está agora subindo, eles falam de uma coisa que chama a atenção de todo mundo, que é o que todo mundo quer, né? Principalmente nós aqui, o investidor comum, o investidor médio, que está procurando fazer uma carteira previdenciária, a gente quer receber os dividendos. E aí as matérias da Vale sempre, vai pagar dividendo, dividendo extraordinário. E aqui eu já até coloquei umas matérias para vocês darem uma olhada de como que está o noticiário do mercado financeiro falando de Vale. E você não pode cair nessa cilada. Vamos compartilhar aqui a tela. Eu estou aqui ó, no Investidor 10, onde ele já compartilha algumas notícias. E a gente já tem aqui, ó, Vale abre o jogo e diz que pode pagar dividendo extraordinário, lucro bilionário e redução da dívida impulsiona expectativa de novos pagamentos adicionais. Aqui tem uma coisa importante, ele está falando de redução da dívida da empresa, que é algo importante, é uma opinião relativa. Só que com certeza o que vai saltar aos olhos é pagar dividendos adicionais. Muito cuidado com isso. Então voltamos aqui para a tela. Que ele dá uma explanada do que o mercado vai falar sobre o que aconteceu com o Vale. Depois de um balanço que veio acima das expectativas do mercado, Vale deu mais detalhes sobre o seu terceiro trimestre. Em teleconferência realizada na manhã dessa sexta-feira, foi no dia 31, agora que passou, hoje é dia 3 aqui do 11, dia que eu estou gravando esse vídeo, a direção da companhia falou até sobre o pagamento de dividendo extraordinário. Aí abre aspas aqui, né, para Marcelo Bach. A gente não consegue antecipar a decisão agora, porque tem mais coisas que a gente precisa saber. Mas é provável que a gente vá ter dividendos extraordinários anunciados em breve, disse o vice-presidente executivo de finanças. O executivo destacou que o atual momento do mercado da empresa é favorável à distribuição do provento. Aliado a isso, o fluxo de caixa da mineradora apresenta um movimento menor do que o esperado, o que abre caminho para pagar dividendos adicionais aos acionistas. Aqui ele fala do lucro, o avanço de 11% na comparação anual, no terceiro trimestre agora de 2025, o EBITDA da companhia superou 4,3 bilhão de dólar, é muita grana, também com variação positiva de 21%, conforme o documento divulgado durante esta noite. E aí quando a gente vai descendo aqui para baixo, a gente vai vendo as notícias, é isso que eu quero salientar para você. Aqui ó, Vale, quanto você teria se tivesse investido R$1.000? Lucro da Vale supera expectativa, cresce 11% e vai a 2,6 bi. Balanço positivo deve destravar dividendo extraordinário. Qual a expectativa da Vale? Aí começa, né? Vale, renova máxima no ano após prévia do terceiro trimestre. Veja a análise do mercado. Então,
A gente consegue perceber aqui com bastante clareza que a notícia já começa a bombardear. Mas a pergunta é, por que você vai comprar a Vale agora? Certo? Com tudo isso, sendo que há pouco tempo a Vale ela ficou negociada. Vamos dar uma olhadinha aqui, quanto que a Vale foi negociada nos últimos tempos. Estou aqui no Investidor 10, vamos dar uma olhada aqui na cotação da Vale aqui. Cotação da Vale. No último ano aqui, ó, vamos colocar aqui a cotação dela, suas variações, vamos ver se aqui fica fácil a gente compreender. Vamos abrir aqui, ó, fica mais fácil ainda. Vou procurar aqui, Vale 3. Opa, legal. No acumulado, ela subiu quase 20%, certo? Ou seja, no acumulado, aqui ó, no ano, ela teve uma alta de quase 20% dentro do ano. Então, concorda comigo que você perdeu uma oportunidade de comprar a Vale aqui a 50, a 49 reais, praticamente o ano todinho. Ela chegou a bater a 49,20 e agora está sendo negociada a 64,90. E você não comprou. E por que você agora vai comprar Vale, sendo que quando ela estava barata você não queria, e agora que ela subiu já 20% no ano, está tendo uma valorização, você se interessa em comprar? É isso que eu quero colocar aqui para você no vídeo de hoje. Você precisa mudar esse seu pensamento, você precisa olhar algumas premissas básicas da empresa, de uma empresa, para você entender a sua compra e não ficar dependendo desse tipo de notícia para você fazer o seu aporte. Vou dar uma olhada aqui nos indicadores, não vou fazer uma análise profunda de vários, senão o vídeo fica muito longo. A ideia aqui é te esclarecer que você precisa ter um outro pensamento, você não pode cometer esse erro de comprar quando simplesmente as notícias são positivas. Você precisa ter um pensamento mais crítico, uma análise mais crítica. Então eu vou olhar alguns indicadores para mostrar que a empresa está saudável há um bom tempo, é uma das maiores empresas do planeta, né? Tem um lucro aí em dólar, é uma empresa extremamente robusta, e você ficou desconsiderando ela. E agora que ela está extremamente valorizada já no ano, 20%, extremamente não, porque ela pode crescer muito mais, mas ela já valorizou muito, e aí começa esse tipo de informação, você vai querer comprar ela. Você poderia ter comprado ela a R$49, está com um médio muito mais baixo, recebeu um dividendo muito maior pelo que ela vai pagar, pelo valor que você pagou, o yield on cost muito maior, só que você pode agora pagar 64, que ainda está barata, tá? Não é nenhuma recomendação de compra, mas ela ainda está barata, ao meu ver, e você já pode comprar. Mas você poderia ter comprado mais barato, mas por que você não comprou? Essa é a luzinha que eu quero acender aí na sua cabeça aí. Então a gente vai olhar aqui os indicadores de Vale do Rio Doce. Estamos aqui no Investidor 10, certo? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores de Vale, para que a gente venha dar uma olhadinha. Ela é negociada aqui com um PL de 9,81, preço-lucro, bacana, um PVP de 1,36, um dividend yield aí de 6,98, a cotação atual, né? A essa cotação, então aí, um yield de 6, quase de 7 a essa cotação. Mas se você tivesse comprado a R$49, a 40 e poucos reais quando ela estava lá embaixo, há meses atrás. Como estaria o yield agora, fora os extraordinários que eles estão falando em pagar? A gente consegue ver aqui todos os indicadores dela, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. A dívida líquida versus o patrimônio dela, ela é baixíssima. É menos de 100% do seu patrimônio. Então ela tem uma dívida extremamente controlada, ajustada, baixíssima. Se a gente for dar uma olhada aqui em outros, ela tem um patrimônio hoje absurdo, gigante, que mostra a receita dela recorrente é muito alta, mas o que eu quero destacar, que é uma coisa que eu olho muito quando eu vejo uma empresa. Aqui ela tem uma relação com o minério de ferro, então aqui ó, hoje a Vale está sendo cotada aqui na linha vermelha 3% a mais do que o minério de ferro. Então a gente consegue observar que se o minério de ferro ele tiver uma alta, uma valorização, que ele pode ter uma valorização, a empresa pode aumentar ainda muito mais o seu lucro porque ela vai exportar uma commodity que está valendo muito mais. Então hoje ela está exportando uma commodity que está no momento de baixa do minério, mas uma valorização do minério faz com que o caixa da Vale fique mais robusto ainda, porque ela vai conseguir vender uma commodity
de maneira muito mais cara. Você concorda comigo? Ela já está sendo negociada, ou seja, ela já está sendo negociada num valor acima da commodity. Ela pode ser negociada ainda mais cara do que a commodity, porque a commodity já pode ter um ajuste de preço. Lógico, tem toda a questão de China, o crescimento econômico da China lá, ela é uma grande compradora, então tem tudo isso envolvido, mas minério de ferro, e não é só minério que a Vale trabalha, tem outros minerais aí dentro do seu escopo de trabalho. A Vale ela exporta de maneira absurda coisas que não tem como sair da nossa economia real. Que a gente precisa se ligar que não vai ser do dia para outro que isso vai acabar, que ela vai parar de vender. É algo que está aí no nosso mercado. Então a gente vai dar uma olhada numa coisa que eu gosto muito de ver, que é isso daqui, ó. Eu gosto sempre de olhar o ativo circulante da empresa, que é aquilo que a empresa tem para receber que está circulando no mercado. Ou seja, tem gente me devendo, eu tenho para receber aí do mercado. E quanto que ela tem de dívida líquida. Então hoje dívida líquida ela tem 66,23 bilhão para pagar de dívida líquida. E ela tem quase 88 bi para receber. Ou seja, se hoje a Vale do Rio Doce ela simplesmente pegar, se ela tiver que parar aqui a sua operação, tiver que pagar a sua dívida, ela consegue pagar tudo que ela tem de dívida líquida e ainda sobrar ainda um dinheiro para a caixa. Então, aqui você já consegue observar que é uma empresa que está saudável. Isso não aconteceu com ela agora, por esse balanço. Já estava nos balanços anteriores. Mas se você consegue ter esse olhar crítico e falar, opa, é uma empresa que está redonda, é uma empresa que entrega alguma coisa para o mundo que é extremamente importante, para tudo. Então, ela ajuda na economia global. Legal, já é uma empresa que ela é relevante na economia global. É uma empresa que tem uma dívida que está controlada, porque ela tem mais a receber, correto? Do que ela tem de dívida. Então a gente consegue já fazer uma avaliação que ela está totalmente saudável. Ela não é uma empresa que ela tem 100 bi de dívida e tem para receber 50. Então você fala, caraca, se eu receber tudo, eu fico devendo 50 bi. Ou uma empresa que ela está extremamente próxima de dívida com o que ela tem de valor ali de mercado, valor de FII, que ela tem de patrimônio. O patrimônio da empresa é 219 bi praticamente. E ela tem 66 de dívida, sendo que ela tem para receber ainda 88 praticamente. Ou seja, o que ela tem para receber paga dívida, ela está praticamente zerada de dívida. Então, o que eu vim trazer para vocês aqui? Olhar o indicador, ver quanto que ela está sendo tradeada no mercado, ver a dívida da empresa. Se você olhar ativo circulante e dívida e ver que o negócio ali já tem um equilíbrio, você já começa a pensar, opa, pelo que ela está sendo negociada, e você vê o mercado amassando um tipo de ativo como esse, e aqui eu trouxe o exemplo da Vale, porque foi a notícia que bombou aí no final de semana, você já consegue ter uma visão totalmente diferente do mercado. E aí você entra no pensamento de segundo nível, que o Howard Marks fala aqui nesse livro. E é o que eu vim trazer para você hoje. Você não pode cometer o erro de comparação porque a notícia é positiva. Você tem que comprar uma ação porque a empresa ela é saudável, ela é positiva, ela não está alavancada. Ela tem saúde financeira para ser tocada. Ela é gigante, ela passou já por diversas crises. Aqui eu já estou linkando para você diversas coisas que você pode colocar nas suas premissas para avaliar e observar uma empresa. Ativo circulante, quanto que ela tem de dívida, quanto que ela tem de patrimônio, olhar o ROI dela. Eu gosto muito de empresas com ROI ali de 15 para cima. Se estiver acima de 10, para mim, já é interessante dentro das premissas. O dividendo alto. Agora, eu vejo tudo isso, mais um relatório, lógico, mais profundo, não é só isso que faz eu comprar. Mas eu já vendo esses indicadores, eu falo, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui mais profundamente nos números da empresa. Olhei e eu vejo a cotação amassada, é compra. É compra. Não tem segredo. Agora, opa, mercado amassando. Dívida só aumenta, a alavancagem da empresa só aumenta, é um setor que a barreira de entrada é baixa, qualquer um pode montar um negócio igual e etc. Concorrência pesadíssima, ela está sendo negociada extremamente, múltiplo extremamente acima do seu valor de mercado. Peraí, se eu tiver na carteira eu tenho que repensar. E se eu não tiver na carteira, para que eu terei uma empresa que está se complicando? Você concorda comigo? Então, pô, se eu não tenho uma empresa que está na minha carteira que está complicada, para que eu vou ter agora? Não faz sentido nenhum. Agora, olhei, a empresa está redonda, o mercado amassando por outros motivos. Ah, porque o minério de ferro caiu, então isso pode atrapalhar, impactar no lucro. Mas ela está vendendo, é o mesmo caso do Banco do Brasil, ele não está tomando prejuízo, ele só está tendo um lucro menor. Mas ele está trabalhando, ele está funcionando.
Por que eu devo não comprar? Sendo que eu consigo perceber uma janela de uma empresa redonda com uma cotação muito baixa para eu conseguir multiplicar aí o meu capital. Então a Vale ficou a R$ 49, ninguém quis. Agora 60 e pouco todo mundo quer. Por quê? Porque vai ter dividendo extraordinário e você poderia ter comprado barato. Ela já está redonda faz tempo. A dívida está controlada faz tempo. Faz muito tempo. Só que, o que acontecia? Cotação da Vale caindo, momento ruim da Vale, Vale perde X valor de mercado, hoje cai 3%, aí todo mundo começa a vender. E aí você não quer. Você não teve a paciência, não teve o conhecimento que você está tendo aqui agora, de olhar ali os números, os indicadores e falar, não, faz sentido eu comprar sim. Vou comprar a Vale do Rio Doce. Então que você saia desse vídeo com esse pensamento crítico de segundo nível. Empresa começou a ter cotação amassada, começou a cair, isso serve para tudo. O que está acontecendo? Deixa eu dar uma olhadinha nos números. A empresa está redonda, está saudável. A empresa está sendo apenas vítima de um pensamento de manada. Deixa eu olhar mais com calma aqui para ver se não vale a pena eu encaixar na minha carteira, se não faz parte da minha estratégia. Então, para que você saia desse vídeo, né, literalmente de olho no lucro, se não compreendeu, volta de novo o vídeo, faz algumas anotações das dicas que eu dei do que você pode estar olhando dos números e ó, saia do pensamento de manada, foque num pensamento de segundo nível, olhe para aquilo que ninguém está olhando e deixe de olhar para aquilo que está todo mundo olhando. Porque se está todo mundo olhando, pode ser que o preço já esteja automaticamente esticado, já não esteja valendo a pena e você não vai colher bons frutos e bons lucros. E antes de a gente finalizar aqui esse vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, desse o like e não se esqueça de ficar de olho no lucro.